Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mando um abraço especial para todos os irmãos que estão em casa. Coração triste, porque a gente olha a igreja e estamos acostumados a ver a igreja cheia. Olhamos para a igreja e sentimos a falta dos irmãos. Mas Deus está no comando de todas as coisas. Você que está em casa, sinta-se abraçado e saiba que a saudade é grande. E creio que vai passar. Que Deus está à frente de tudo e de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Deus sabe e Deus controla todas as coisas. E Ele nos adverte que a gente sabe já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não entendemos às vezes, e é por isso que a gente fica com o coração triste, porque nós não sabemos o futuro, não sabemos o porquê, mas Deus sabe de tudo. E a Ele nós damos a glória, a honra, o louvor e toda a exaltação. Vamos abrir a palavra do Senhor? Nessa tarde, quase noite, vamos meditar num texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Eu quero ler com os amados irmãos o versículo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. O Senhor usando o apóstolo Paulo de uma forma especial, e ele nessa carta, neste versículo em especial, ele faz questão de dizer: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Onde você está na sua casa, se você puder repetir comigo esta palavra: não me envergonho do Evangelho. Mais uma vez, não me envergonho do Evangelho. Aos poucos que estão aqui nessa tarde, eu peço que pode sentar. De antemão, tributamos ao Senhor toda a glória, honra, louvor e adoração. E quero dizer para você que está em casa, eu faço uma oração que Deus abençoe sua casa, seu lar, que Ele te proteja, que Ele te livre desse mal, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma introdução a respeito desta carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma. Daí a razão de ser chamada Carta aos Romanos. Essa carta ela contém 16 capítulos. Ela contém 433 versículos. E ela contém mais de 80 perguntas. E eu até aproveito essa oportunidade e digo para você, quando estiver lendo essa carta, e eu aproveito e recomendo, leia essa carta. E quando você estiver lendo, fique com um caderno de lado e um lápis. E quando você encontrar a interrogação, você para e nota aquela pergunta. Em seguida você vai ver a resposta que Paulo dá a respeito daquela pergunta que ele mesmo fez, para que a gente pudesse entender. Cerca de 89 perguntas, mais de 80 perguntas nós vamos encontrar nesta carta que Paulo escreve aos Romanos e suas respectivas respostas. É uma carta riquíssima em seus assuntos. É uma carta riquíssima em seus assuntos. Dentre os assuntos que contém a carta aos Romanos, Paulo dá um show de conhecimento do Velho Testamento. Ele cita Adão, Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó, Benjamim, Esaú, Moisés, Faraó, Elias, Isaías, circuncisão, incircuncisão, Sodoma, Gomorra, o capeta, Jesus, Deus, e nos dá uma lição especial sobre o Evangelho. Daí a razão de, no primeiro capítulo, ele fazer esta declaração: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus, aleluia. Nesta carta, Paulo fala sobre revelações importantíssimas que a igreja precisa conhecer. Dentre os assuntos que Paulo fala, eu quero mencionar aqui para você. Ele fala sobre a ira de Deus, a justiça de Deus,
eleição, predestinação, soberania, justificação, pecado, lei, graça, misericórdia. Fala sobre Israel e seu futuro, fala sobre os gentios, fala sobre a igreja e muitos outros assuntos nessa carta, que contém 16 capítulos, 433 versículos. Nessa tarde, nessa quase noite, nós vamos dar um passeio na carta aos Romanos. Não vou sair dela, vamos apenas falar algumas coisas de suma importância para a igreja. Afinal de contas, essa carta foi escrita para a igreja. Você que faz parte da igreja, você que está me ouvindo, que poderá fazer parte da igreja a partir de hoje, quem sabe? O futuro não nos pertence, pertence a Deus. E a minha oração é que você que está nos ouvindo, onde quer que esteja, em que momento esteja, que você também chegue a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Primeiro, o que é o Evangelho? Romanos 1,16. O apóstolo São Paulo nos diz uma coisa bem interessante, como já dissemos e vamos repetir. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo vai nos dar uma clareza. Ele vai abrir nossa mente de uma forma especial nessa carta. Ele nos ensina grandes coisas. E a gente nessa tarde vai mencionar algumas coisas, porque tudo é impossível a gente mencionar. Precisaríamos de ter um grande conhecimento e de ter muito tempo. Nessa carta aos Romanos está revelado o domínio da lei sobre todo homem. Vamos primeiro aprender que essa carta Paulo nos ensina que o homem está dominado pelo poder da lei. E ele usa até o casamento como analogia para nos ensinar essa verdade. No capítulo 7, versículo de 1 a 3, Paulo diz o seguinte: porventura ignorais, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Paulo aqui, ele nos dá uma abertura, ele nos dá um ensinamento, ele nos dá uma lição muito forte. O homem está dominado pela lei. Fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Nessa carta aos Romanos está revelado que a justiça de Deus, ela é independentemente da lei. Se a justiça de Deus para nos salvar dependesse da lei, nós estávamos já declarados mortos, condenados, porque a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Paulo nos ensina que para que a justiça de Deus se manifestasse em nós, Deus deixa a lei de lado. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 em diante, assim está escrito: mas agora sem lei, eu vou repetir, Romanos 3, 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. A fé em quê? A fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando o homem, quando a mulher, em qualquer lugar do mundo, invoca Jesus como Senhor, como Salvador, Deus o declara justo, justificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesta carta de Paulo aos Romanos também está revelado a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. No capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo São Paulo nos diz algo muito claro: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo, nessa carta aos Romanos, ele nos revela que o homem pecador, culpado, condenado, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, ele é declarado por Deus inocente, sem pecado, salvo. O homem pecador, condenado, culpado, pela fé em Jesus, Deus o declara inocente, sem pecado, salvo. Essa declaração quem faz é Deus. Romanos capítulo 4, a partir do primeiro versículo, Paulo fala a respeito de Abraão, e ele diz assim: ora, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Glória a Deus. Esta carta aos Romanos, ela é muito profunda. Esta carta aos Romanos está revelado que Deus é o justo juiz e que Ele julgará segundo a verdade. Aos nossos olhos, a gente não consegue entender isso, porque o pecador, o ímpio, pode ser declarado justo, pode ser declarado inocente. Como é que pode isso? Como é que se explica isso? O justo juiz, ele nos diz, no capítulo 2, no versículo 2, o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é baseado na verdade. Lá não existe outra forma. Deus usa a verdade, seu juízo é justo. Está revelado nesta carta aos Romanos que a ira de Deus se revela sobre todos os pecadores que rejeitam a verdade. No primeiro capítulo, versículo 18 a 20, Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A ira de Deus se revela dos céus. Nessa carta aos Romanos está revelado a situação do homem de uma forma geral. Qual é a situação do homem? Paulo nos mostra no capítulo 3, a partir do versículo 9.
que se conclui? Temos nós, Paulo falando sobre os judeus, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nem um sequer. Essa é a situação do ser humano. Essa é a situação de todo ser humano. Não há um só. Isso é o que o Senhor nos revela nesta carta aos Romanos. Nesta mesma carta aos Romanos também Paulo continua. No capítulo 3, no versículo 23, ele diz a situação do homem: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo continua a respeito da situação do homem. Romanos 5, versículo 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a situação do ser humano, que está aqui revelado nesta carta de Paulo aos Romanos. Está revelado nessa carta que a salvação não depende do homem. Não é porque nós estamos aqui nessa tarde, quase noite, reunidos louvando, adorando a Deus, deixamos nossos lares, nossa família, alguns afazeres, que isso vai nos habilitar a sermos salvos. A salvação não depende do homem. O Senhor diz em Romanos 9, 16 a 18 o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Nesta mesma carta, no capítulo 11, versículo 32, Paulo diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A salvação não depende do homem, a salvação depende exclusivamente de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa, foi Deus quem preparou, foi Deus quem fez tudo. A glória, a honra, o louvor sempre será dele. Está revelado que a salvação não vem pela lei. Romanos 3, 19 e 20, Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A salvação não vem pela lei. Está revelado que a salvação não vem pelas obras. Nesta carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Se dependesse de qualquer ação de nossa parte, se dependesse de qualquer atitude de nossa parte, a salvação não seria de graça. Paulo, usado por Deus nessa carta, ele diz que a salvação é pela graça, favor imerecido. Está revelado nesta carta que a salvação está ao alcance de todos. Às vezes somos ensinados de pequeno, aprendemos que a salvação depende da gente fazer uma série de coisas, que a gente vai crescendo e vai percebendo que é impossível chegar lá. Paulo, nessa carta, ele nos revela que a salvação está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Mais perto de você do que o que você pode imaginar. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 até o 13, diz assim: se com a tua boca
confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo nos revela nessa carta que a salvação está no nosso coração, está na nossa boca. Está mais perto de você do que você possa imaginar. Está no seu coração, está na sua boca. Se você crer no seu coração e confessar o Senhor Jesus, Ele declara que você é salvo. A salvação não vem de seus méritos, não vem de suas obras, está revelado. Nessa carta aos Romanos, está revelado que a salvação é completamente de graça. Não custa um centavo sequer da nossa parte. É um presente de Deus. Presente não se paga, presente é grátis. A salvação, Paulo revela nessa carta no capítulo 3, versículo 22 a 24, que eu já li e vou ler mais uma vez. O seguinte, Romanos 3, 22 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação está revelada, é de graça, é gratuitamente. Nesta carta aos Romanos, o Senhor também nos revela algumas coisas bem interessantes. Está revelado que aquele que entende, porque há muita gente que entende isso claramente, há muita gente que defende isso claramente, há muita gente que fala a respeito disso claramente. De fato, a salvação é de graça, certo, a salvação é um presente de Deus, entende isso perfeitamente, porém não toma uma decisão. Não toma uma decisão para agir de acordo com o que o Senhor nos ensina, e passa a agir de maneira equivocadamente, e usa até alguns argumentos que nós estamos acostumados a ouvir. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nessa carta aos Romanos, no capítulo 6, 14 e 15, ele nos esclarece. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Quantas pessoas que vivem nas congregações, quantas pessoas que vivem no nosso meio, quantas pessoas que dizem e afirmam que são salvas e vivem na prática do pecado? Entenderam, mas agem equivocadamente. O Senhor diz nessa carta, nesse versículo 15: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servo? Seja do pecado para a morte, ou da vida para a justiça, ou da obediência para a justiça. A quem você se oferece, está revelando quem você é. Nessa carta aos Romanos, o Senhor nos revela coisas interessantíssimas. Está revelado que aqueles que entendem, que eu imagino que é o nosso caso, que eu imagino que é o caso de muitos que estão em casa, escuta o que eu vou dizer agora. Pesa sobre nós que entendemos que a salvação é de graça, uma grande responsabilidade. Você que entende que a salvação é de graça, sobre você pesa uma grande responsabilidade. Qual é essa grande responsabilidade? Romanos 10, versículo 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Um dia no passado alguém falou para mim, um dia no passado alguém falou para você, hoje é a nossa vez. Imagine se alguém nunca tivesse falado para mim. Imagine se alguém nunca tivesse falado para você. Agora é a nossa vez. O mundo jaz no maligno, sabemos disso. Nós temos a solução. Nós sabemos a solução. Nós queremos a solução. É Jesus. Não tem outro, é Jesus. É por isso que Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como é que vão crer, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como é que eles vão ouvir? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O Evangelho, poder de Deus, o Evangelho genuíno. Existem muitas coisas que não faz parte do Evangelho. Precisamos entender o que é Evangelho. Essa carta aos Romanos está revelado o grande amor de Deus. Está provado. No capítulo 5, versículo 8, o Senhor diz através do apóstolo Paulo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus usa uma palavra aqui, Deus usa aqui essa palavra como se houvesse necessidade dele provar. Como se tivesse necessidade de Deus provar alguma coisa. Deus é. Ele nunca deixou de ser. Nunca vai deixar de ser. Mas ele usa algumas palavras para que nós possamos entender. Olha, meu filho não morreu de graça, em outras palavras, ele morreu porque ele nos amou. Se Deus não tivesse nos amado, Jesus não teria morrido, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa carta aos Romanos também está revelado algo muito interessante para nós que estamos em Jesus, para você que está em Jesus, para quem quer que seja no universo terreno, onde existir alguém que invocou Jesus como Senhor, como Salvador, está revelado, não há mais condenação. Mas o pastor A disse que tem, o pastor B disse que tem, o líder A disse que tem, a líder A disse que tem, não importa, o que está escrito é o que vale. O que importa é o que está escrito. Escuta, veja o que está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não é eu, não é você, não somos nós. É a lei do Espírito que nos deu vida. É Jesus que nos salvou. É Jesus que nos libertou. É Jesus que nos comprou. É Deus que declara: não há mais nenhuma condenação para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Nessa carta aos Romanos, Paulo nos revela que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, está revelado nessa carta que quem crê em Jesus, não há mais condenação. Mas também está revelado que essa pessoa que crê em Jesus, que não há mais para ele condenação, ele foi transformado de criatura a filho de Deus. Nós éramos criaturas, quando cremos, quando invocamos Jesus como Senhor, como Salvador, deixamos de ser criatura, passamos a ser filho de Deus. Com isso, nós entendemos que não são todos filhos de Deus. Filhos de Deus só através do Evangelho. Romanos 8, 14, 15, 16, 17.
Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você crê em Jesus? Então você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Está revelado nessa carta que não há mais condenação, que somos filhos de Deus. Está revelado nessa carta que os que estão em Cristo Jesus têm. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Está revelado nessa carta aos Romanos que os que creem em Jesus têm segurança plena, total, absoluta. Os que creem em Cristo Jesus têm segurança total, plena, absoluta. Escuta, meu irmão, meu amigo, que segurança está para aqueles que creem em Jesus. Observa com carinho Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quando eu disse no início que nessa carta tem cerca de 89 interrogações, só nesse trecho aqui eu já citei diversas. Eu vou repetir, presta atenção, quantas perguntas tem aqui nesse texto? 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando eu disse que essa carta nos revela que aquele que está em Cristo tem segurança plena, total e absoluta, é verdade. E Paulo diz no versículo 38, 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança plena e absoluta. Onde vamos ter isso? Você pode contratar o maior seguro que você quiser, você pode contratar as maiores seguranças que existem no mundo, você não terá essa segurança. Agora com Jesus você está seguro. Com Jesus você está seguro, total, absoluta, plena. Poder do Evangelho. Nessa carta aos Romanos está revelado coisas incríveis. Está revelado que aqueles que creem em Jesus está livre da lei. Aqueles que creem em Jesus estão livres da lei. Romanos 10, versículo 4, Paulo diz assim. Romanos capítulo 10, versículo 4.
Escuta com carinho. Porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça de todo aquele que crê. A lei nunca vai deixar de existir. A lei, ela é eterna. Agora, quem crê em Jesus, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quem não crê em Jesus, quem não crê no Evangelho, quem não invocar Jesus, a lei sobre ele pesa. Nós estamos livres, porque Jesus nos livrou. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Evangelho. Está escrito nessa carta coisas maravilhosas. Está escrito o tipo de culto que Deus se agrada. Não pense que Deus aceita qualquer tipo de culto. Não pense que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Não pense que Deus aceita qualquer coisa. Não é para Deus, é para Deus. Para Deus tem que ser do jeito que Ele determinou. Não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. E quem sou eu? E quem é você e quem somos nós? Nós temos que seguir o que Deus determinou. Não é o que eu penso, o que eu acho. Não. Não é o que você pensa, o que você acha. Romanos capítulo 12. Está escrito o tipo de culto que Deus se agrada, que Deus recebe. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu agora sou crente e quero andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu agora creio em Jesus e ando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem assim pensa está completamente equivocado. Essa carta aos Romanos está revelado e Deus nos chama à advertência. A todos. Romanos 11, 22. Olha o que é que Paulo diz. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Não pense que agora só é dizer, só é abrir a boca e falar. Não, aqui está o Senhor nos revelando em sua palavra. Nessa carta aos Romanos, que é uma carta rica, é uma carta maravilhosa, está revelado grandes coisas. Diante dessas coisas que nós ouvimos, eu faço uma indagação para todos. Por que não crer no Evangelho? Se você tiver um motivo para não crer no Evangelho, me diga um motivo. Me dê um motivo, me dê uma razão para não crer no Evangelho. Se levante, questione, me dê um motivo, uma razão para não crer no Evangelho. Por que não crer em Jesus? Qual o motivo, qual a razão para não crer em Jesus? Sem medo de errar, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Na pessoa bendita, gloriosa, excelsa, soberana, magnífica do Senhor Jesus. Ou você pensa que Deus olha para mim e me recebe? Ou você pensa que Deus olha para você e te recebe? Ou você pensa que Deus olha para nós e recebe o que nós estamos oferecendo a Ele? A gente só tem direito de chegar lá por conta de Jesus. Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Se não fosse o Evangelho, nós estávamos perdidos. É por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho, significa assumir um compromisso com Jesus. Ser um cristão é assumir um compromisso com Jesus. É ser cristão aqui na igreja. É ser cristão na sua casa. É ser cristão no seu trabalho. É ser cristão na sociedade. É assumir de peito aberto. Eu sou cristão. Eu sou crente na pessoa de Jesus. Eu creio no Evangelho. Diante de tudo e de todos. É não se envergonhar.
Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Estamos chegando no final. Romanos 8. Olha o que é que está revelado nessa carta. Igreja, você que vai crer em Jesus, escuta o que é que está revelado. Romanos 8, a partir do versículo de número 13. Presta atenção. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se caminhais pela carne, morrereis. Quer entender isso melhor? Vamos fazer uma leitura mais extensa. Versículo 8. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Jesus disse, a carne para nada presta. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Igreja, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nessa carta aos Romanos, Paulo nos revela estas grandes verdades. Tem muitas coisas nesta carta. Eu faço um convite, eu faço um apelo. Na sua casa, tire um tempinho, leia essa carta. São 16 capítulos, 433 versículos, 89 perguntas. Pega um caderno, vai notando. Essa carta ela é rica em conteúdo. Eu não tenho dúvida, ela vai falar ricamente ao teu coração. E para terminar, eu termino com estas palavras de Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego ou dos gentios, como você queira entender. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe o seu lar. Que Deus faça por onde você possa entender que não há menor chance, não há a menor possibilidade de você entrar nas mansões celestiais se não for por meio do Evangelho. E o Evangelho tem um nome, ele chama-se Jesus. Ele chama-se Jesus. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus. Tudo é por meio de Jesus. Deus te recebe, não importa quem você tenha sido, não importa a tua história, não importa o teu passado, Deus te recebe através de Jesus. Agora tem um detalhe, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente assume um compromisso com Jesus. Quem era Paulo? Antes de ter sua vida rendida aos pés de Jesus. Você que é cristão,
Quem era você? Quem é você hoje? Faça uma análise na sua vida e você vai perceber a diferença. E não é pequena, é muito grande. E se você perceber que não há diferença, você precisa invocar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se tem algum aviso. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Queremos agradecer à banda Alfa. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Que esse ministério cresça cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Hugo, tem algum aviso para dar depois do culto? Então, eu sei que você precisa de oração. Eu também preciso de oração. Eu sei que sua família precisa de oração. Eu também, a minha também precisa. Eu não conheço, acho que não existe na terra alguma família que não tenha sido atacada, direto ou indiretamente, por esse mal que está assolando a humanidade. Mas uma coisa eu sei. Não pensem em momento algum que Deus perdeu o domínio, que Deus perdeu o controle. Fique tranquilo. Conosco, eu digo sem medo de errar, só acontecerá aquilo que Deus permitir. Não vai acontecer nada sem que Deus tenha permitido. Jesus diz assim: ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Então nós sabemos, como foi lido aqui, nós temos nossos dias determinados. Foi Deus, foi o Senhor quem determinou. Então, só vou no dia que Ele disser, é agora, é hoje. Só vou no dia que Ele disser, é hoje. Você também só vai no dia que Ele disser, é hoje. Então descansa nas mãos do Todo-Poderoso. Faça as palavras do salmista. Em paz me deite e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Te damos graças por essa noite, por essa tarde maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo poder do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por Jesus ter descido da glória e ter vindo aqui a esse mundo realizar o plano da salvação. Senhor, muito obrigado por esta carta que Tu escreveste através do apóstolo Paulo. Carta fantástica, magnífica, carta que nos revela grandes verdades, Senhor. Verdades absolutas que jamais passarão. Verdades que nunca deixará de existir, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, especialmente pelo conjunto que esteve aqui ministrando os louvores. Senhor, Te peço por todos que estão nas suas casas, nos seus lares. Te peço por aqueles que estão em cima de uma cama, em cima de um leito. Te peço por aqueles que estão enfermos, Senhor. É a Tua infinita misericórdia que pode mudar a história, Senhor. É a Tua infinita misericórdia que pode mudar a história de qualquer um, Senhor. Te peço, em nome de Jesus, se conosco, leva-nos em paz nos nossos lares. Te peço e te agradeço no nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus. Não tem outro. Talvez para você ele não tenha sentido, mas para nós os cristãos, nós somos o que somos, nós temos o que temos, teremos o que teremos, seremos o que seremos. Sabe por quê? Por conta de Jesus. É por isso que a gente se reúne para adorar Jesus. É por isso que a gente se reúne para louvar a Jesus. E é por isso que a gente não perde a oportunidade. Quando surge a oportunidade, a gente fala de Jesus. A gente fala de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino e bendito Espírito Santo permaneça conosco e com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Nossa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você não pode vir para a igreja? Sim, mas você pode na sua casa ler, meditar na palavra do Senhor. E eu te recomendo, leia, medite na carta aos Romanos. Você vai crescer muito para o louvor e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço para você.